Ok, muito obrigada, Matheus, pela apresentação. Gostaria também de agradecer novamente o Josinei pelo convite. Eu já conhecia, né, porque o Pedro já participou de maneira presencial aí nos anos anteriores. Já conheci o evento e fiquei bem feliz mesmo com o convite, né. Aceitei, né, de imediato, e na sequência, então, o Josinei me mandou novamente um e-mail falando que seria legal se eu discutisse um problema que eu tinha publicado recentemente, que é um modelo que envolve supersimetria, né. Na verdade, eu imagino que ele estava interessado aí na quebra espontânea que ocorre nessa transição. Na hora eu me senti bem confortável, né, de falar sobre um trabalho meu ainda, principalmente um trabalho recente, e aí falei, tudo bem, vamos falar sobre isso. No entanto, né, quando eu recebi o e-mail pedindo um título e o abstract, eu comecei a ficar um pouco na dúvida o que eu realmente deveria apresentar aqui nesse encontro, né, um encontro de matemáticos. E resolvi colocar um tema bem geral, tal que eu ia ter uma certa flexibilidade na hora de montar a minha transparência. E acabei percebendo aí que eu fiz a melhor escolha, tá? Então eu tive uma certa flexibilidade e resolvi abordar o assunto de uma maneira mais geral e não dando ênfase em um trabalho específico. Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta ao longo do seminário, pode fazer, tá? A única coisa é que eu não tenho acesso ao chat, tá? Porque eu estou no full screen, então eu peço para que alguém aí, o Matheus, ou a própria Patrícia me fale, tudo bem? Bom, em que contexto eu vou falar sobre quebra espontânea de simetria? No contexto, que nem o Matheus leu lá, né, a minha especialidade é em transições de fase e fenômenos críticos, né, porque afinal eu trabalho mais na área de mecânica e estatística, tá? Então aqui é só uma organização, aqui até o tópico 3 vocês vão perceber que é mais uma linguagem mesmo de mecânica e estatística. Eu vou falar sobre transições, expoentes críticos, nem vou comentar muito sobre quebra espontânea de simetria. Mas eu vou fazer isso, então, quando eu chegar nas teorias efetivas, que eu vou usar mais uma formulação de teoria de campos. Ele fica mais intuitivo eu ver essa quebra espontânea de simetria, tá? Bom, então, como eu disse, tá vendo? Eu falei mais no contexto de mecânica e estatística, eu falo transições de fase, mas quando eu falo transições de fase, vocês têm que estar cientes que nada mais, nada menos que eu estou falando de uma quebra espontânea de simetria, porque para haver transição tem que ter uma quebra de simetria, tá? Quando nós estamos estudando transições de fase, né, a pessoa fala, o modelo apresenta a transição, apresenta, ela pergunta assim para você, quais são os expoentes críticos? Então, eu quero dar uma noção geral, né, para vocês, o que são esses expoentes críticos. Esses expoentes críticos, né, são esses expoentes aqui relacionados às quantidades termodinâmicas do meu sistema. Por exemplo, o alfa está relacionado ao calor específico, tá? O gama, a suscetibilidade e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Ele vai meditar o comportamento dessas quantidades nas proximidades do ponto crítico. Esse Tzinho aqui, em geral, ele é definido como T menos TC, ou seja, ele me dá a distância do ponto crítico. Então, notem, próximo do ponto crítico e no ponto crítico, T igual a TC, o T tende a zero. Então, na verdade, eu consigo perceber que quando o modelo apresenta uma transição de fase, essas quantidades, calor específico, suscetibilidade, correlação, comprimento de correlação, a correlação não coloquei aqui, tá? São quantidades divergentes, porque esse T tende a zero, tá? Uma coisa que eu não falei, quando eu falei de transições de fase, né, eu não vou entrar muito em detalhe, mas em geral as transições de fase usuais, elas são definidas classificadas em transições de fase de primeira e de segunda ordem, tá? Essa classificação de expoentes críticos e todo o seminário
sempre eu vou estar tratando de transições de fase de segunda ordem, né? Qual que é a característica principal? O parâmetro de ordem, ele vai a zero próximo da transição de maneira contínua, tá? Então, vamos pensar que essa é a classificação de transições de fase de segunda ordem, tá? Bem, associado aos expoentes críticos, a pessoa, além de perguntar para você quais são os expoentes críticos, em geral ela quer saber em que classe de universalidade ela está. Às vezes você trabalha com um problema assim que não foi estudado, não tem muito um significado físico, mas você está lá, propõe o problema e vê que tem os expoentes críticos, a pessoa fala assim, mas em que classe de universalidade ela está? Né? O que ela está querendo saber? O que acontece? Como que a gente classifica classe de universalidade? Quando dois ou mais sistemas apresentam os mesmos valores para os expoentes críticos, tá? E podem ser sistemas completamente diferentes, tá? Por exemplo, os expoentes críticos da transição líquido-gás são iguais aos expoentes quando você vai estudar transições ferromagnéticas em ímãs, e num ímã particular, se não me engano, são os ímãs uniaxiais, tá? Mas, assim, em todo caso, só para vocês terem noção, são sistemas completamente diferentes e apresentam os mesmos expoentes críticos. Por que que isso é possível? Porque tem vários estudos que mostram que esses expoentes críticos, né, eles estão associados a poucos parâmetros. Os principais, tá, é a dimensão, ou seja, a dimensionalidade do seu sistema e as simetrias envolvidas, tá? Então, por exemplo, essa líquido-gás, a composição química, tá? Se é uma água ou se é um outro líquido qualquer, ele não interfere nos resultados dos expoentes críticos, tá? Então, é uma noção geral, então, sobre os expoentes críticos e quando eles pertencem à mesma classe de universalidade. Depois eu vou voltar nesse ponto, tá? Então, quando... Deixa eu ver. Eu vou começar... Não teria como falar para vocês sobre transições de fase e não citar o modelo de Ising, tá? Porque esse modelo é um modelo pioneiro, tá? Dentro da física, no estudo sobre transições de fase. Porque o objetivo principal era propor um modelo microscópico que fosse capaz de explicar transições ferromagnéticas, tá? Ele levou esse nome, né? Ising carregou aí essa fama, né? Porque foi um trabalho ele apresentou esse problema uma tese de doutorado, tá? Mas inicialmente esse problema foi proposto pelo orientador dele, o Lenz, tá? E que na época ficou muito frustrado com a solução. Eu falo frustrado por quê? Olha só, então eles propuseram um modelo, simplesmente é um toy model, tá? É um modelo estatístico, definido numa rede, aqui eu coloquei uma figurinha para representar, tá? Em duas dimensões, então são igualmente espaçados os sítios, tá? E ele associa a cada sítio uma variável de spin. Esse spin pode ter projeções up e down, para cima e para baixo, tá? Então ele achava que se ele considerasse uma newtoniana de interações de primeiros vizinhos, né, aqui de primeiros vizinhos, ele ia ver se ele tinha a esperança de escrever essa transição ferromagnética, tá? Aqui está a newtoniana proposta por eles, então é isso que eu falei, ó, uma interação, esse símbolo em geral as pessoas usam para representar primeiros vizinhos nessa rede, tá? E aqui essa rede na presença de um campo externo, tá vendo? É um campo externo geral, as pessoas também fazem generalizações desse modelo de campo aleatório, daí aqui ficaria um HDR, tem várias generalizações desse modelo, mas vou discutir só esse caso mais simples. Esse modelo, né, desliga o campo, porque o campo já quebra a simetria por natureza, né, ele tem uma simetria de inversão global, ou seja, você precisa inverter todos os spins para sua energia ser invariante. Então, né, vamos deixar essa informação, a simetria do meu sistema, tá? Então, esse J é a energia, né, aqui de primeiros vizinhos. O sigma, a gente usa mais ou menos 1, indicando a posição para cima e para baixo, tá? Por que eu falo que Ising se sentiu frustrado? Né?
Porque a solução em uma dimensão, tá? Aqui eu já coloquei a representação em uma dimensão, tá? Aqui, ó, I e I mais 1. A ideia para você fazer os cálculos, eu não vou entrar em detalhes, você tem que considerar condições periódicas de contorno. Ou seja, aqui, quando I for igual ao N, vai ser sigma N mais 1. Então, o sigma N mais 1 é o próprio sigma 1, tá? Então, aqui devia ter colocado 3 pontinhos aqui para falar que essa cadeia se estende, tá? Mas aqui é só uma figura representativa. Então, cada ciclo da rede você pode associar um spin. Então, o que Ising tentava descrever? Olha, eu pego e jogo um campo aqui nessa rede. Vamos supor aqui na direção up. O que eu espero? Que todos os spins se alinhem com o campo. E depois eu quero saber, se eu desligo o campo, se essa magnetização é permanente no sistema. Ou seja, se o modelo exibe uma magnetização espontânea. E depois de fazer todos os cálculos, conseguir calcular exatamente a função de partição, você calcula a energia e calcula aí a magnetização. Aqui eu coloquei explicitamente a forma dela, mas vocês não precisam se preocupar. Só para dizer para vocês o seguinte, ó, essa é a magnetização na presença do campo. Quando eu desligo o campo, né, a magnetização dá zero, ou seja, o sistema não apresenta uma magnetização espontânea. Então, se ele não apresenta, ele não vai apresentar uma transição de fase, tá? E, de fato, você pode seguir o cálculo das quantidades termodinâmicas, por exemplo, e calcular o calor específico. Eu deveria ter colocado uma figura aqui do calor específico. O calor específico, em termos da temperatura, ele é bem comportado. Se ele é bem comportado, lembra lá do expoente crítico que eu havia falado? Ele não vai ter uma propriedade divergente que classifica uma transição. Então, realmente, não explica uma transição de fase. Na época, ficaram bastante frustrados, e depois eu vou falar da teoria de Landau, que é uma teoria fenomenológica, e que já indicava que esse modelo seria capaz de apresentar uma transição de fase. Então, as pessoas continuaram aí tentando resolver esse modelo em mais dimensões. Eles acreditavam que o fato de não apresentar estaria mais ligado com a dimensão do que com a própria newtoniana. Tá? Então, 1925. A solução em duas dimensões, a solução exata, eu estou falando, tá? Foi apresentada por Onzague em 44. Mas essa solução exata, ela só é possível até hoje na ausência de campo, tá? Você não tem uma solução aí exata na presença de campo. O que acontece? O que o Onzague conseguiu na época foi calcular o calor específico. Aqui eu coloquei a forma dele, só para vocês verem que, de fato, ele é divergente na criticalidade, à medida que se aproxima de TC, e ele encontra aqui explicitamente uma temperatura crítica, ou seja, ele encontra que o sistema tem comportamentos diferentes acima dessa temperatura e abaixo dessa temperatura. Isso caracteriza, então, uma transição de fase. Veja bem, então, vocês poderiam pensar, o modelo de Ising, um toy model proposto lá em 25, e tudo bem, as pessoas nem olham mais para isso, mas não. Eu imagino que grande parte aí das pessoas que estão aqui agora tenham assistido o seminário do professor José Francisco, que realmente ele fez exatamente, se eu estiver errada, vocês me corrigem, por favor, ele calculou os expoentes críticos do modelo de Ising em duas dimensões, mas usando teoria conforme, entendeu? Então, as pessoas ainda investigam esse modelo de Ising, eu falo que ele é bem frutífero, sabe? Então, sempre você consegue tentar usá-lo para descrever uma outra coisa. Por exemplo, o pessoal usa bastante, só fazendo um break, na partes biológicas. Nossa, ele é bastante, se você entrar em artigos de biologia, né, e a pessoa tentando descrever isso de uma maneira microscópica, usa um modelo de Ising, principalmente quando são variáveis binárias, porque mais um e menos um. Então, qualquer coisa que você tem variáveis binárias, você consegue colocar dentro de uma formulação do modelo de Ising, tá? Bom, a solução em 3 dimensões é uma solução, a solução exata, é uma solução aberta, é um problema aberto até hoje, tá? Nós não temos soluções exatas
solução exata, mesmo na ausência de campo, tá? Então, o que acontece? O que você encontra na literatura, tá? São artigos com cálculos numéricos e simulações, principalmente as simulações de Monte Carlo, tá? E a partir desses resultados é possível mostrar que também em 3 dimensões ele apresenta uma transição de fase, em 2, né, já apresentava, e aqui eu coloquei uma transição de fase não trivial, tá? O que eu quero dizer com não trivial, né? Então, sempre quando a gente tem um sistema que tem transições de fase, a gente tem os expoentes críticos e a gente consegue definir aí dimensões críticas superior e inferior. O que significa isso? Quando eu falo que a dimensão crítica inferior é 2, significa que abaixo dessa dimensão não tem transição, como eu mostrei lá do modelo de Ising, né? Aqui são as dimensões críticas do modelo de Ising. E aqui a dimensão crítica superior é 4. O que isso significa? Se você pegar essa newtoniana aqui, e fizer ela para D igual a 4, 5, 6 e assim por diante, para qualquer dimensão acima, os expoentes críticos vão ser iguais se eu tivesse de partida feito campo médio nessa newtoniana, tá? Então, por isso que aqui eu falo, exibe um comportamento crítico não trivial, porque em 3 dimensões os expoentes não são de campo médio, tá? E acima são de campo médio. Então, no geral, independentemente do modelo, é sempre isso. Abaixo dela, ela não apresenta transição, e acima, por mais que você resolva o modelo exatamente, os seus expoentes vão ser iguaizinhos se você estivesse usando teorias de aproximações nele, tudo bem? Qual que é a vantagem de você usar aproximações no modelo, né? Sempre quando eu vou resolver o modelo, primeiro eu falo, não, vamos ver o campo médio, depois eu vejo se eu consigo fazer a solução exata. Porque o campo médio, ele já é capaz de descrever qualitativamente se o modelo apresenta ou não uma transição de fase, tá? Aqui eu coloquei uma figura só para vocês verem nessa descrição qualitativa que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Aqui, nessa curva aqui em vermelho, nesses pontinhos, a imagem não está muito boa, tá? Mas esse aqui é em 3 dimensões, tá? Simulação de Monte Carlo, tá? Eu não tenho os dados aqui de quantos passos, qual que é o tamanho da rede, mas isso também não importa no momento, tá? Então, aqui, do lado esquerdo, você tem uma fase ordenada e do lado direito da curva é a fase desordenada. E essa aqui é a predição quando você faz campo médio. Tá vendo? Ela muda, claro, ela muda a curva, mas você consegue prever se o modelo vai ter ou não campo médio, tá? Aqui eu coloquei que é uma expansão de Landau, é um tipo de campo médio, tá? Aqui, por exemplo, eu poderia fazer campo médio na própria newtoniana, porque daí seria um campo médio na newtoniana microscópica. A de Landau é uma teoria fenomenológica, tá? Por exemplo, o que eu uso bastante quando eu vou fazer campo médio é de que vivaz, tá? Ou seja, eu vou considerar que todo sítio interage com todo mundo interage com todo mundo, tá? E sempre com a mesma energia. Então, assim, fisicamente, você pensar que 2 spins que estão bem próximos interagem com uma energia J, e 2 spins que estão bem afastados nessa rede também têm a mesma energia de interação. É surreal? É, mas quando você faz os cálculos, você consegue achar expoentes críticos e prever se o modelo tem ou não transição de fase. Por quê? Em geral, quando a sua aproximação de campo médio já exibe essa transição, com certeza a sua solução exata vai exibir, tá? Quais são as vantagens de campo médio? Quando você faz assim, todo mundo interagindo com todo mundo. Isso vale para qualquer dimensão, tá? Você nem precisa falar, vou fazer em 3 dimensões, 4 dimensões, né? Você abstrai essa informação de dimensão. Ela é válida para qualquer dimensão. Tudo bem? Bem, uma generalização, né, natural do modelo de Ising, porque não tem solução exata. As pessoas buscavam, né, em 3 dimensões. Então, daí eu acho que, se eu não me engano, foi em 52, tá? Proposto aí por Berlin e Katz, uma extensão do modelo de Ising.
Ou seja, agora as variáveis, vamos ver o que acontece. As variáveis que antes assumiam valores mais 1 e menos 1, agora eu vou assumir que elas podem estar entre menos infinito a mais infinito. Então, a minha função de partição, que antes era uma soma sobre estados, agora vai ser uma integral sobre estados, porque a minha variável é contínua, tá? Esquece esse termo aqui, tá? Inicialmente foi proposto assim só, com S de R. Na verdade, esse modelo, eu não pus aqui, chama modelo gaussiano. Por quê? Né? A integral, daí você coloca um peso gaussiano para garantir a convergência da função de partição e você consegue, então, calcular exatamente. O problema dessa extensão, dessa generalização, é que a função de partição ela só é definida a partir de uma determinada temperatura. Ou seja, você consegue calcular a função de partição para qualquer dimensão, mas você não consegue prever a transição. Então, daí, isso eu imagino que foi por volta de 50, 51 e foi por Berlin, tá? Daí veio, então, Berlin e Katz logo na sequência e corrigiu esse problema. Além de considerar que as variáveis podem assumir valores contínuos, eles impuseram um vínculo, que é conhecido como vínculo esférico. Ou seja, você fala que a soma sobre todos os spins tem que ser igual ao N. N é o número total de sítios, tá? Às vezes, você vai ver que é um vínculo esférico médio. Esse médio não é de campo médio, é que na média essa soma é igual a N, tá? Essencialmente, vai te dar as mesmas os mesmos resultados físicos das quantidades termodinâmicas, tá? Porque, essencialmente, você está fazendo uma troca de ensembles para resolver o problema. Aqui, você vai usar o ensemble Gram canônico. E aqui você usaria o canônico. Já adianto para vocês que esse aqui é bem mais fácil, tá? Usar o ensemble Gram canônico é muito mais fácil para fazer esses cálculos. Então, né, ficaram super felizes porque você tem a newtoniana, você tem os expoentes críticos, você consegue descrever uma transição de fase. Porém, quando calcula a entropia nesse limite de baixas temperaturas, essa formulação tinha um problema. Ou seja, eu esperaria fisicamente, todo mundo espera, que a entropia vá para zero. E o que acontece nesse modelo é que a entropia ela diverge negativamente. Então, o que está acontecendo? Olha, é bom, tem transição de fase, tem expoentes críticos, mas nós precisamos corrigir o que está acontecendo aqui. Né? Será que é um problema na formulação? Né? Então, daí, quando você olha que é no regime de baixas temperaturas, o que você imagina? Que as flutuações térmicas elas estão dominando aí, ou seja, o comportamento da entropia ela não está sendo governado pelas flutuações térmicas, ou seja, pela temperatura, né? A função de partição exponencial de menos beta, beta é o inverso da temperatura, né? Ela deve estar sendo governada aí por flutuações quânticas, H cortado, ômega, tá? Então aí vem a extensão do modelo esférico quântico, tá? Aqui, só chamar a atenção, por que é modelo esférico? Porque eu coloco o vínculo esférico, tá? Você poderia falar assim, o Ising contínuo, né? Mas não é só o Ising contínuo, tá? Tem o vínculo esférico. Então, para corrigir esse problema aqui, então eu vou mostrar para vocês também de uma maneira bem breve a versão quântica. Como que eu faço para quantizar um problema? Bom, existem diferentes maneiras. Eu poderia aqui apresentar para vocês, por exemplo, uma maneira que eu uso bastante, que é via integração funcional, mas eu resolvi colocar desse jeito, ou seja, eu adiciono uma dinâmica na minha newtoniana, esse G é o parâmetro que está me ditando as flutuações quânticas, ou seja, no limite, em todo o meu resultado, quando eu tomar o limite de G tendendo a zero, isso deve recuperar o resultado clássico. E agora, eu interpreto essas variáveis, né, SP, como operadores, tá? E P, o operador canonicamente conjugado a S, tá? Então, esses operadores, eles devem satisfazer as regras de comutação bosônicas, tá? Que eu coloquei aqui. Ou seja, para eu fazer todo o cálculo, a função de partição, eu quis chamar a atenção aqui nessa transparência, né? E coloquei a forma da newtoniana diagonalizada, tá? Então, aqui você faz uma maneira, você faz transformações de Bogoliubov e deixa na forma diagonal.
Se você olhar aqui, olha que curioso, né? Esse modelo esférico nada mais é que um conjunto de osciladores. É como se você definir numa rede, né, e colocar um spin, que pode assumir aí valores de menos infinito a mais infinito, desde que esteja em D dimensão, numa hiperesfera, né, de raio raiz de n, é como se fosse um sistema em cada sítio, você tem um oscilador que está oscilando aqui com uma frequência ômega. Eu não coloquei aqui a forma do ômega, tá? Mas eu acho que não tem necessidade. Se alguém tiver curiosidade, depois eu posso mostrar. Esse ômega vai envolver a transformada de Fourier, por exemplo, da energia de interação, tá? Esse aqui, eu não comentei lá, ele é introduzido como multiplicador de Lagrange para levar em conta o vínculo. Aqui eu deveria colocar assim, ó, para ser mais precisa, né? Abre parênteses, um menos N, tá? Para levar em conta o vínculo. O que você percebe é que esse vínculo nada mais é que esse multiplicador de Lagrange nada mais é que o potencial químico, tá? Por isso lá que a gente usa o ensemble Gram canônico, tá? Então, o que acontece? Quando você faz isso, diagonaliza, acha a função de partição, e daí vai e calcula a entropia, nesse limite aqui, você vê que realmente a entropia vai para zero, tá? E você vai ter uma classe de expoentes críticos. E nesse sistema, nós vamos ter uma transição de fase quântica, tá? Uma transição diferente da clássica. O que vale a pena chamar atenção é o seguinte, você só vai conseguir uma transição de fase quântica se você estiver no regime de baixas temperaturas, ou seja, fazer o limite de T tendendo a zero. Porque para qualquer temperatura finita, as flutuações térmicas, elas dominam flutuações quânticas. Então, por mais que você tenha partido de uma descrição quântica, quando você vai fazer análise com a temperatura finita, você vai obter os mesmos comportamentos, mesmos expoentes, se você comparado com aquela versão clássica que eu mostrei inicialmente, sem introduzir o momento, tudo bem? E sem falar que são operadores, você vai obter a mesma descrição. E é sempre assim, pessoal. Qualquer sistema quântico que você propõe, você vai estudar transição de fase, você só vai conseguir uma transição de fase quântica no regime da temperatura indo para zero, tá? Bom, aqui eu pus uma tabelinha dos expoentes críticos, então, do modelo de Ising e do modelo esférico, tá? Clássico. Ó, então eu vou comparar, aqui eu não coloquei, mas é de 3 dimensões, tá? Olha, aqui então o beta. O beta no modelo esférico é meio. Se eu ver o beta aqui, ó, a partir de simulações, ele é 0,31. Tá vendo? É diferente. Então, aqui eu já falo, basta um ser diferente, já basta eu falar para vocês que não estão na mesma classe de universalidade. Daí, eu pensando friamente, eu falo, curioso isso, né? Lá no início eu falo para vocês que a coisa mais importante é a dimensão e a simetria. Esses dois modelos estão na mesma dimensão, eu estou analisando aqui para D igual a 3, e também, se eu olho a minha newtoniana aqui, deixa eu voltar, a minha newtoniana aqui, ela também tem a simetria de inversão. Se eu trocar, claro, aqui quebra, tá? O campo sempre quebra, esquece esse campo para olhar a simetria. Aqui também tem a simetria de inversão. Então, se eles têm a mesma simetria, e se eles têm a mesma dimensão, sem fazer nenhum problema, eu já viria e falaria para você que eles teriam que ter a mesma classe de universalidade. Aqui tem um ponto particular, porque tem um vínculo, tá? Então, sempre, assim, você precisa tomar um cuidado para dizer se eles podem pertencer ou não à mesma classe de universalidade. Então, assim, além de olhar a simetria, você tem que ver se não tem um vínculo associado à sua teoria. Então, é por causa disso que o modelo esférico não está na mesma classe de universalidade do modelo de Ising, tá? Bom, aqui eu vou apresentar uma teoria de campo médio para o modelo, para tentar descrever essa transição ferromagnética.
Aí lá eu poderia ter apresentado, por exemplo, a Vicky Rivas, poderia ter apresentado outras. Por que eu escolhi apresentar sobre a de Landau? Porque a de Landau, depois eu fazendo generalização Landau-Ginzburg, é a partir dela que nós vamos conseguir dar um passo para a linguagem de teoria de campos, tudo bem? Então, eu vou chegar lá, tem um pouco de paciência. Então, como eu falei para vocês, é uma teoria para estudar transições de fase ferromagnéticas. E já era, isso aqui, se eu não me engano, a teoria de Landau é 1930. Tá vendo que ela se localiza entre a solução em uma dimensão que não tinha transição e a Dion-Zagier 44. Então, antes de ter a Dion-Zagier, campo médio já previa a transição, tá? Então, como o parâmetro de ordem vai a zero continuamente na transição, é natural escrever uma energia livre em termos de uma expansão em torno desse parâmetro de ordem. Aqui eu estou chamando de φ, tá? Olha que curioso, só para vocês verem. Em mecânica estatística, né, quando a gente coloca a teoria de Landau, a gente sempre fala que o parâmetro de ordem é M, porque estudo inicial de transição de fase vem de sistemas magnéticos, então o parâmetro de ordem é magnetização, então a gente sempre usa M. Em campos, né, que vem esse estudo inicial, vem do modelo Φ4, que é o modelo que eu vou apresentar para vocês, então esse parâmetro de ordem eles chamam de φ, tá vendo? São simplesmente nomes, tá? O importante é que é o parâmetro de ordem. Então, tudo bem. Aqui iria até para outras ordens. Olha só, essa energia de Landau, aqui, a princípio, se você tiver um outro sistema, você pode ter termos, o termo φ, o φ ao cubo, termos potências ímpares. Por que aqui eu não coloquei? Porque eu estou tentando descrever a transição ferromagnética que tem a simetria de inversão, né? Todos os spins para cima têm a mesma energia de todos os spins para baixo, né? Então, o G tem que ter a simetria de T menos Φ. Tá? Então, por isso aqui eu mantive só as potências pares. Então, qual que é a ideia? A ideia é eu encontrar se tem um parâmetro de ordem que realmente minimize a energia. Tá? Quando eu fizer isso, então eu calculo a derivada da primeira, acho os possíveis pontos de mínimo. Quando eu calculo a derivada da segunda, eu vejo que esse ponto só vai ser mínimo se esse B for maior que zero e esse ponto só vai ser mínimo se esse B de T for menor que zero. Eu olho para esse φ e falo, gente, esse φ é o parâmetro de ordem. Ele pode ser zero ou diferente de zero. Eu certamente posso afirmar que para altas temperaturas o parâmetro de ordem é zero, né? Ou seja, você não tem magnetização, você não tem ordenamento. Então, eu posso definir um B de T, uma maneira natural de definir, sendo a diferença de T menos Tc. Porque se eu estou acima da temperatura, esse B de T é positivo. Então, ganho minha solução zero. Se eu estou abaixo, o meu B de T fica negativo e realmente vai ser um valor diferente de zero, mostrando então que teria uma magnetização. Tá? Isso você poderia ver sem fazer essa análise aqui. O que você faz? Faz um plot desse G versus φ. Tá? Eu coloquei aqui como eu peguei da internet, olha aqui, ó, é um G de M, tá vendo? Um G de M, mas aqui no nosso caso é um G de φ. Tá? Aqui, a condição de estabilidade, aqui eu coloquei um C de T, porque a princípio pode depender dessa diferença T menos Tc, eu não sei, tá? Mas depois, quando você vai fazendo os gráficos e vê a condição de estabilidade, você vê que essa quantidade sempre tem que ser positiva, tá? Então, ela não pode, por exemplo, depender da diferença de T menos Tc, né? Porque se você estiver abaixo ou acima, ela muda de sinal. Então, a condição de estabilidade é o C de T maior que zero, tá? Então, o que acontece? Quando você pega aquela energia e coloca um B de T positivo, você vai ver que realmente tem um mínimo que é o φ0. Mas para menor de T, o B menor que zero, que é T menor que Tc, você vai ter aqueles dois mínimos, tá? Aqui corresponde aquele mais ou menos φ0, tá? Ó.
Aqui é um φ quadrado, tá? Aqui, olha, já sei que o BDT é negativo, ou seja, aqui para uma condição ser real, eu já vejo que o CDT tem que ser positivo, se eu não for fazer o gráfico, tá? Aqui você, por exemplo, pode fazer o gráfico fazendo essa mesma análise, B positivo e B negativo, e mudar o C, faz um C negativo. Quando você fizer um C negativo, para T maior que TC, só por curiosidade, vocês vão obter esse gráfico de boca para baixo, ou seja, você não vai obter mínimos estáveis. E quando você estiver abaixo, você vai obter esse aqui para baixo. Tá? Então, realmente, o que era mínimo fica um máximo. Bom, então, essa é... E dá uma agilizada aqui, tá? Então, aqui... eu tinha parado na expansão de Landau-Ginzburg. Por que eu quis apresentar ela? Porque a partir dela eu consigo mostrar que realmente esse modelo é o próprio modelo Φ4 da teoria de campos, tá? Né? Porque aqui eu trunco aqui até a quarta ordem, tá? Então a pergunta esse é o modelo de equilíbrio, né? Seria possível colocar uma dinâmica? É assim que eu vou fazer a conexão com a mecânica quântica, tá? Sim, é possível. Eu associo o tempo, uma direção espacial com um tempo, tá? Quando eu faço isso, então, agora eu tenho uma relação quando eu penso em flutuações do parâmetro de ordem, flutuações no espaço-tempo, nada mais é que eu posso estudar as excitações das partículas, a dinâmica das excitações, tá? Por que isso? Quando você associa um tempo em uma das dimensões, veja que aqui é uma integral no D maiúsculo. D maiúsculo eu uso, aqui a princípio seria todas as dimensões do meu sistema espacial, porque é uma teoria de equilíbrio. Fernanda? Oi? Desculpe interromper, você vai conseguir apresentar o seu PDF? Nossa! Sim, claro. Compartilhar, né, a tela. Muito obrigada, Josine. Sem problema. Eu sempre dou aula online. E outro dia eu precisei gravar. E fui lá, apresentei 2 horas de aula. Depois os alunos, professora, só tem o áudio. Eu falei, meu Deus, que trabalho jogado fora. Mas obrigado por ter avisado. Tá certo. Eu já tive situação parecida com essa também. Muitas situações hoje, mas a gente vai conseguir, tá? Pelo menos dar uma ideia geral. Deixa eu... Tá? Então, é isso que eu falei. Quando você associa uma dimensão espacial com o tempo, tá? Então, aqui eu separo, vou ter, então, agora, Dzinho dimensões espaciais e o tempo. Aqui é uma densidade de energia. Realmente, né, a gente consegue fazer aqui uma conexão com uma integração funcional, ou seja, um comportamento quântico do sistema. Tá? Então, eu vou falar agora bastante sobre excitações de partículas, né? Então, sempre vou classificar como ela sendo massiva ou não massiva. Então, aqui eu vou dar uma ideia geral, né? O que eu quero dizer com excitações gapless e gapped, né? Ou seja, sem massa e com massa. Em regiões em física de baixas energias, por exemplo, a gente consegue ver o que é interessante, né? Que as pessoas se interessam por estudar física de baixas energias. É porque, mesmo com baixas energias, você já consegue ver as excitações não massivas, tá? Qualquer energia abaixo, né, de energia menor aqui da relação de dispersão relativística, aqui, né, qualquer energia aqui, mesmo pequena, você já consegue ver essas excitações. Agora, se você quiser ver as excitações, você precisa dar um gap de energia para poder, então, verificar essas excitações, tá? Então, agora eu vou fazer aquele mesmo modelo que é o de Landau-Ginzburg, mas no contexto de teoria de campos, na linguagem de teoria de campos, tá? E como que, em geral, a gente aborda isso, tá? Então, a gente tem uma lagrangiana, tá? É o modelo Φ4 aqui, né? Porque vai até a ordem 4. O termo de massa sempre acompanha o Φ2, e essas derivadas aqui são derivadas, então, espacial e temporal.
tá? Esse sistema tem uma simetria Z2, né? Que é aquela que a gente estava falando, é o mesmo problema, de φ em menos φ. Então, qual que é o mecanismo de análise aqui? É sempre o mesmo, depois eu vou fazer generalizações no modelo, vocês vão ver que é sempre a mesma coisa. Primeira coisa, eu tenho que achar a equação de movimento. A partir da Lagrangiana, eu acho a equação de movimento, né? Da equação de movimento, aqui, por simplicidade, você pode usar uma solução qualquer, mas eu usei a solução de onda plana e consigo, então, aqui obter uma relação de dispersão. Notem que, fazendo uma comparação com o modelo de Landau-Ginzburg, o que acompanhava o termo quadrático lá era aquele B de T, e que eu defini como sendo um A, T menos TC, né? Então, olhando aqui para... E ele pode ser maior que zero ou menor que zero. Claro, no ponto crítico ele é igual a zero, tá? Mas o ponto é que ele pode assumir valores positivos e negativos. Então, notem, para ele positivo, ou seja, M2 positivo, você não tem nenhum problema na sua relação de dispersão, tá? Então, você tem excitações gapped, ou seja, excitações com massa, porque você tem esse termo aqui que acompanha o Φ2, tá? Claro, em T igual a zero, você vai ter excitações gapless, ou seja, sem massa, tá? Porque M igual a zero, você não tem o termo massivo. E agora, qual que seria o tipo de excitação que eu teria quando T é menor que TC? T menor que TC teria que ter um correspondente M2 negativo. Mas M2 negativo dá um problema aqui na relação de dispersão, tá? É como se eu tivesse que ter, até coloquei aqui entre aspas, uma massa imaginária, que não faz sentido. Então, o que nós fazemos? A ideia é, volto para a minha Lagrangiana, né? Faz uma transformação, obtém a sua energia, minimiza, encontra o campo que minimiza essa energia, tá? Essencialmente você vai ver que nada mais é que a derivada do potencial, tá? Ele que efetivamente vai importar, e é o mínimo do potencial. Então aqui eu achei, aqui eu chamei de zero porque é o ponto que minimiza. Então, aqui continua, olha, para M maior ou igual a zero, realmente o mínimo estável é o zero. Mas para M2 menor que zero, eu tenho esses dois pontos aqui que minimizam a minha energia. Esses dois pontos aqui representam esses dois vales aqui, esses dois mínimos lá da teoria de Landau-Ginzburg, tá? Então aqui é aquela solução apresentada anteriormente. Então qual que é a ideia, né? Eu pego a minha Lagrangiana de partida, né? E faço uma expansão em torno desse mínimo, né? Então o φ vai num φ0, mais ou menos perturbações, tá? Aqui eu deveria ter colocado o φ0, mas tudo bem. Aqui basta eu fazer com um só, ou mais φ0 ou menos φ0, ou seja, está fazendo perturbação em torno de um mínimo. Quando você faz esse shift nessa Lagrangiana aqui, tá? Você vai obter um termo desse tipo aqui, ó. Continua aqui as derivadas espaciais, isso não muda nada, porque são derivadas e isso aqui é uma constante. Tá? Vai aparecer um termo de φ2 aqui, tá? Tá vendo que se eu manter essa estrutura aqui, ó, de M2 sobre 2, a única coisa quando você faz esse shift, você está fazendo um shift na massa. Então aqui agora seria uma excitação massiva, gapped, mas com uma massa diferente, 2 módulos de M2. Então você tem uma teoria estável e você consegue ver então que você tem excitações massivas. Uma generalização desse sistema é pegar aquela mesma Lagrangiana do Φ4, tá? E considerar um campo complexo, tá? Então, daí aqui eu vou ter Φ estrela, aqui faltou o Φ4, né? Aqui. E aqui também faltou um perceber. Acho que não compromete, tá? Então, o que acontece? Quando eu generalizo agora para uma transformação para um campo complexo, essa Lagrangiana tem uma simetria, uma transformação de fase, né? Então, agora a simetria deixa de ser Z2 de inversão e passa a ser U1, tá? Então, eu venho aqui e calculo a
as equações de movimento, eu vou ter duas, né, para o φ e φ estrela, tá vendo? Ela é da mesma forma do que a do campo real, tá? E basta eu calcular a relação de dispersão. Notem, é a mesma coisa que eu vou fazer, tá? Maior ou igual a zero, eu não tenho problema. Aqui é T igual a TC, desculpa, tá? E eu vou fazer a minimização para tentar uma teoria, se realmente tem uma teoria estável aqui, quando eu considero o campo complexo, tá? A minimização da energia, né, são os φs aí, que minimizem o potencial, tá? O potencial é um chapéu mexicano, ou seja, os mínimos estão aqui na base do meu chapéu, tá? Por que eu estou falando isso? Você tem uma infinidade, né? Se você considerar aí um ângulo alfa aí, que é o da transformação, né? E alfa, que eu estou chamando, né? Varrer continuamente e você vai ter infinitos pontos de mínimos aí, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto de mínimo e vou fazer a expansão em torno desse ponto e ver a estabilidade da teoria, tá? Então, realmente aqui, ó, eu vou fazer o mínimo, tá? Então, eu chamei de um φ0, você sempre tem dois, ó, é uma constante, então percebe que o termo cinético nunca vai mudar, o termo cinético e o termo de derivadas espaciais, né? Então, como eu falei, eu vou escolher um φ0, na verdade aqui teria que ser exponencial de um iθ, né? A raiz aqui, mas eu vou escolher θ igual a zero, eu estou fazendo em torno de um ponto de estabilidade aqui do meu potencial, tá? Para isso, né, então, tá vendo? Eu parametrizo, né, o meu φ, tá? Então, agora, o meu φ, que é complexo, então, agora eu vou ter dois campos reais, aqui eu estou chamando de ρ e sigma, tá? E vou fazer um shift. O shift que eu vou fazer é só no campo associado à parte radial, que está correndo aí sobre todos os mínimos, tá? Quando eu faço esse shift, eu obtenho essa lagrangiana aqui. Eu coloquei mais pontinhos porque você vai ter outros termos ali. Mas o que me importa é ver se ele tem essa contribuição quadrática no campo. Então, aqui, ó, eu até marquei aqui um underbrace. No campo ρ, eu tenho um termo massivo, tá vendo? Agora, eu não tenho termo quadrático em sigma. Ou seja, para a temperatura abaixo da temperatura crítica, eu tenho dois tipos de excitações. Eu tenho partículas com excitações massivas, né, que são os ρs, associadas ao campo ρ, e partículas com excitações não massivas associadas ao campo sigma. Bom, essa simetria U2, a gente consegue ver facilmente que ela é equivalente a U1 é equivalente ao SO2, que é uma simetria de rotação no plano, tá? Então, aqui, ó, a simetria é uma transformação de fase. Aqui é bem fácil de você verificar, você usa essa parametrização, né? Como é complexo em termos de dois campos reais. Escreve exponencial em termos de seno e cosseno, e vê que você consegue escrever nessa maneira aqui matricial. Realmente, o campo transformado, ele é transformado por uma matriz de rotação, tá? Que é uma outra maneira de ver, mas eu não vou me preocupar com isso, tá? Então, o ponto é o seguinte, se esse U1, que é o φ4 complexo, né, ele é equivalente ao SO2, então, assim, eu vou olhar para essa simetria e ver quantos parâmetros independentes eu tenho. Isso vai me dar a quantidade de geradores da minha teoria, né? Ali a gente vê que é uma transformação de fase. Quantos parâmetros livres eu tenho para essa transformação? Né? Veja aqui na de rotação, apenas o ângulo, alfa. Então, eu tenho um parâmetro livre, tá? Eu poderia estender esse problema, né, para N, né, SO3, SO4 e assim por diante. Como que eu faço essa contagem de parâmetros independentes de maneira simples, né? Tem a ver com um número de planos independentes. Por exemplo, o SO2, você tem um parâmetro livre, que é um ângulo, ele está nesse plano, né, aqui, ó, no plano XY, tá? Então, o que acontece? Quando você aumenta aqui o N, você está aumentando o número de planos independentes. Que nem aqui eu dei um exemplo, por exemplo, em 3,
3. Eu devia ter colocado só N aqui, né? Então, aqui é como se fosse o SO3. Eu vou ter 3 parâmetros independentes, porque eu tenho 3 planos independentes. Combinações aqui que você consegue fazer aos pares, né? Você tem o plano x1, x2, x1, x3 e x2, x3. Daí, ó, em 4 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tal que o SON vai ser N e N-1 dividido por 2. A gente vai usar esse número aqui depois para fazer a contagem dos bósons de Goldstone. Tudo bem? Então, agora eu vou pegar e só generalizar esse SO2 para o SON, já sabendo o número de planos independentes. Ou seja, o número de parâmetros livres independentes na sua teoria. Tá? Ó, aqui, tá? Aquela lagrangiana inicial, tá? E esse alfa, o A aqui, como eu só tenho o O2, só vai poder ser o 1 e o 2. Φ1, Φ1, Φ2, Φ2. Eu escrevi desse jeito porque agora eu vou generalizar para N, tá? Ela fica igualzinha, mas agora esse índice A, ele vai de 1 até N, que é a quantidade de parâmetros que eu quero. Claro, aqui você vai ter N equações de movimento, né? Mas todas elas vão te conduzir à mesma equação de dispersão. Vocês notem que essa progressão aí desses modelos que eu estou apresentando sempre tem a mesma relação de dispersão, tá? Daí, novamente, vai dar o problema lá para a massa negativa, eu tenho que fazer a minimização. Aqui está a expressão que me dá os valores de φ que minimizam, tá? Aqui, novamente, ó, mantém a estabilidade em torno do zero para a temperatura acima ou igual à crítica. E para a temperatura abaixo, eu tenho essa relação aqui. Aqui eu resolvi separar. Aqui seria um alfa igual a isso. Mas eu separei, tá? Eu tirei o modo do campo N, e esse I agora vai correr de 1 até N-1 campos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou escolher fazer a minha expansão da lagrangiana em torno em N-1 campos, eu não vou fazer shift nenhum. É como se eu estivesse fazendo um shift em torno do zero, tá? E no ponto N, do campo N, eu vou fazer um shift, então, como esse vem contribuição zero, em torno desse valor aqui, M2 sobre lambda. Tá? Aí, ó. Então, aqui, eu coloquei aqui o shift que eu vou fazer na lagrangiana, e nos Is, que é N-1, vai deixar ele normal, é o shift em torno do zero. Quando eu faço isso, o que eu verifico? Que no campo N, vão ser partículas massivas, porque eu tenho um termo de M aqui, eu tenho um termo Φ2. Agora, nos Is, N-1 campos, eu não tenho a contribuição de um Φ quadrado. Então, eu vou ter N-1 campos com excitações não massivas. Você poderia pensar que esse resultado foi induzido por essa escolha aqui, porque eu escolhi N-1 em torno do zero e só esse em torno do ponto de mínimo, tá? Não é verdade. Independentemente da escolha que você vai fazer aqui, você vai obter aquela mesma expressão que eu coloquei, tá? O ponto é que essa escolha facilita muito os seus cálculos, você faz de uma maneira trivial, né? Se você deixar aí 2 ou 3, uma combinação de 3 aqui em relação a isso, fica uma coisa bem complicada, tá? Mas você consegue verificar que não altera o resultado. Tá? Então, nesse caso, você tem o ON, você tem um campo gapped e N-1 gapless. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? De uma maneira bem sucinta, eu já estou indo bem para o final, desculpa, eu queria dar muito mais detalhe, principalmente nessa parte, né, do resultado desse negócio das excitações, tá? Do Φ4, vamos ver. Isso, é o padrão de quebra de simetria. Vamos ver se a gente já consegue ver com um probleminha bem simples, tá? Bem simples. Então, olha só, o modelo Φ4 normal, que é o Landau-Ginzburg, né, com campo real, né, nós vimos que ele tem a simetria Z2, que é a simetria de inversão. Quando a fase é espontaneamente quebrada, você não tem mais essa simetria.
tá? Então, você tem essa simetria quebrada. E o nosso resultado lá, se vocês quiserem eu volto, mas eu mostrei que não tinha nenhuma excitação gapless. Tinha só em T igual a TC, tá? Mas eu não estou analisando no ponto crítico, eu só quero saber acima e abaixo, tá? Por quê? Quando a gente fez a minimização da energia, eu achei um φ0 igual a uma constante. Então, você trocar ela por menos ela não é simétrico. Então, você quebrou espontaneamente a simetria. Quando eu vou para o campo complexo, né? O φ sendo complexo, então a gente tem uma simetria de rotação, né? O SO2, né? Que é equivalente aqui, então, a U1. Na fase simétrica, ela é mantida, porque lembra, o mínimo é 0, então está mantida. Agora, quando você vai para a fase desordenada, você quebra essa simetria. Então, você teve uma simetria quebrada. Nesse caso aqui, do modelo φ4 com campo complexo, nós obtivemos uma excitação gapless, tá? E, na verdade, a gente fala, é um bóson de Goldstone. Então, a cada excitação gapless é um bóson de Goldstone, tá? Daí aqui é um modelo φ4, tá? Mas com N campos, que é aquele modelo ON, tá? Então, aqui é φ2, né? Então, aqui é o φ4, eu coloquei só esse índice A para falar que o A corre de 1 até N. Então, esse aqui é o modelo lá, o φ4 estendido para ON, tá? Com simetria ON. Então, nós vimos que essa simetria aqui, ela é mantida na fase ordenada. Na fase desordenada, na fase simétrica. Na fase ordenada, na fase desordenada, ou seja, você quebrou na fase ordenada, você está quebrando a simetria, né? Você vai ter ON-1. Lembra, porque eu tenho N-1 campos com excitações não massivas, tá? E nós obtivemos esse resultado aqui de excitações não massivas. Esse está bem próximo, eu vou mostrar, olha aqui, do ON. Então, N-1 gapless, tá? Então, é o que está aqui. Ou seja, nessa quebra de simetria aqui da fase desordenada para a fase ordenada, né? Você está perdendo aqui quantos geradores, né? Então, essa quantidade, né? Aí é que entra o teorema de Goldstone, né? Existe, por exemplo, um padrão para eu, dado a simetria e a simetria quebrada, eu já consigo te dizer quantos bósons de Goldstone vai ter, né? Fazer essa contagem que eu fiz para vocês das estações gapless, né? O teorema me diz que a quantidade de bósons de Goldstone é o número de geradores quebrados. Como que eu faço para ver isso? Olha, aqui na fase simétrica, que é a fase desordenada, eu consigo calcular o número de geradores, que é aquela tabelinha que eu fiz, números de parâmetros independentes e biplanos. O ON, lembra, era N-1 dividido por 2. Quando você quebra a simetria e vai para a fase ordenada, tá? Você vai ter ON-1. Daí você também consegue calcular o número de geradores. Então, vai ficar N-1, que multiplica N-2 dividido por 2. Essa diferença é que te dá o número de geradores que foram espontaneamente quebrados. E isso vai te dizer o número de excitações gapless. Ou seja, sem eu fazer o cálculo, se alguém pegar e falar assim para mim, olha, eu tenho um problema que quebrou a simetria tipo de O5 para O3, você sabe me dizer quantos bósons de Goldstone tem? Sim, eu sei. Eu calculo o número de geradores aqui, calculo o número de geradores para qual foi, vejo qual quantidade de geradores foi quebrado, isso é o número de bósons de Goldstone, tá? Aqui, tá? Vocês podem me perguntar, por que eu não tenho bósons de Goldstone? A simetria foi quebrada, né? Não teria que ter? Esse teorema vale para simetrias contínuas, tá? O modelo Z2 é uma simetria discreta, vamos pensar no modelo de Ising, né? Para cima e para baixo, tá? É a simetria de inversão, de φ menos φ, tá? No modelo φ4. Então, por isso que não temos os bósons de
de Goldstone. Tá? Eu ia falar sobre um problema, mas eu vou falar aqui, dar um exemplo. É a parte final mesmo, é a minha última transferência, só a título de curiosidade, tá? Vocês já devem ter escutado esses exemplos, por exemplo, o superfluido, né? Qual simetria é quebrada, né? A 1, né? Vou ter bósons de Goldstone, e esses bósons são definidos como os fônons, tá? Num cristal, né? Qual a simetria é quebrada? De translação e rotação. Também são classificados como fônons, tá? No modelo antiferro de Heisenberg, só para quem não sabe, o modelo de Heisenberg é como se fosse o modelo de Ising, mas ao invés das variáveis serem mais 1 e menos 1, são os operadores de spin, tá? Então, daí a versão, como se fosse a versão quântica do modelo de Ising. E antiferro, porque ele prevalece a orientação antiferro, e não ferro, ou todo mundo para cima ou todo mundo para baixo. Esse modelo, ele tem uma quebra de simetria, então ele tem uma transição aí de fase, porque ele tem essa quebra de simetria do S, ele tem uma simetria SO3 para o SO2. Tá vendo? Aqui você consegue fazer, né? A contagem de bósons de Goldstone em 3, são três campos, 3 eixos independentes. Então, você tem 3 geradores. No de 2, tá vendo? Tá vendo? Eu nem preciso fazer. Então, se a pessoa pergunta quantos bósons de Goldstone tem? Então, aqui, ó, os geradores são 3. Para N igual a 3. Para N igual a 2 é 1. Então, eu vou ter 2 bósons de Goldstone. Tudo bem? Bom, desculpa, eu passei um pouco rápido. Até queria comentar com o Josinei, que, em particular, ele tinha pedido para eu falar sobre um problema específico. Eu vou voltar aqui e só falar sobre ele, né? Em que ponto ele entraria aqui, tá? Aqui no modelo esférico, o que acontece? Aqui eu falei uma generalização do modelo de Ising, mas as pessoas trabalham muito com essas hamiltonianas, coloca ferramentas e elementos aqui, e um problema específico que o Josinei tinha se interessado é que nós, ultimamente, temos trabalhado com essas transições de fase quânticas, né, com modelos quânticos, e que envolvem supersimetria, né? Então, você percebe, não são simetrias quebradas, né, são supersimetrias quebradas, né? Então, assim, a álgebra é diferente, é tudo diferente, mas então, o ponto é, se alguém se interessar, até, Josinei, se você quiser alguns detalhes sobre o artigo, vocês podem me mandar um e-mail e a gente pode discutir sobre isso. Eu peço desculpa por não falar desse problema em particular. Eu achei que para o encontro desse, que fosse ter alunos também, né, que seria mais intuitivo dar uma noção geral sobre essa perspectiva, né, de quebra de simetria, que nem eu pus aqui bem no finalzinho, né, nessas duas transparências, eu acho, essa quebra de simetria, né, a quantidade, aqui a gente fez a quantidade explícita, mas a gente já consegue fazer essa diferença de número de geradores quebrados. E mostrar aqui, né, nesse modelo, que, nossa, às vezes você não resolver para tentar encontrar quantos bósons de Goldstone tem. Eu acho que o mais difícil é você ver o tipo de simetria que está quebrado. Às vezes isso não é trivial, tá? Nós, só para finalizar, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com o Carlos, que apresentou no encontro de vocês passado, né? A gente está voltando aí para esse modelo esférico supersimétrico e tentar entender, de fato, essas simetrias aí que têm sido quebradas, tá? Então, essas coisas não são tão triviais. Então, o ponto-chave é você conseguir identificar essas simetrias. As simetrias que são quebradas, você já consegue, eu consigo já te dizer a quantidade de bósons de Goldstone que vai aparecer na sua teoria. Peço desculpa aí pela essa forma corrida que foi, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Se tem tempo ainda, né? Obrigada, Paula. Tem tempo, sim. Tá ótimo. Só nós 10 etapas para voltar correndo e ainda conseguir finalizar a apresentação. Se fosse outra área, já, gente, vamos finalizar, tá tudo certo.
Paula, achei sua apresentação muito... Eu vou abrir para as perguntas, mas eu vou começar falando porque é uma área que eu trabalho, quebra de simetria. Trabalhei, na verdade, os trabalhos mais recentes eu não tenho trabalhado. Eu achei sua palestra, assim, muito didática. A forma como você fala, assim, parece ser muito fácil. Eu sei que você está jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? Mas parece ser muito tranquilo, assim, pela forma que você fala. Então, foi muito didática. Eu tenho uma pergunta, assim, boba, tá? Eu não sei nem se faz sentido do ponto de vista físico, tá? Talvez faça do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista físico, não. Eu trabalhei no meu doutorado com quebras de simetrias, sistemas dinâmicos que têm simetrias e em um certo momento trabalhei com quebras de simetria. E eu também, por conta das ferramentas que eu estava usando, eu sempre trabalhava com grupos de Lie compactos, né? Então, subgrupos fechados do grupo ortogonal. E eu vi que você, quando você foi trabalhando apresentando a simetria, você começou com o Z2, né? Depois o 1 lá, que era o SO2, SON, o N, ON. Então, eu queria saber se, do ponto de vista físico, faz sentido mudar esses grupos, não necessariamente compactos, considerar outros grupos, ou não, são esses mesmo que faz o sentido. Não, na verdade, Patrícia, o grupo vai depender do sistema que você está analisando. Entendeu? Você começa com o sistema e verifica a simetria que ele possui. Exatamente, exatamente. Não é que eu falo assim, eu quero um modelo em geral, assim, eu estou falando pela minha perspectiva, tá? Assim, pela maneira com que eu conduzo os meus estudos. Assim, é como eu falei, né? Sabe esses negócios? Esse modelo vai puxando esse, daí você faz uma generalização. Se você pegar aí todo o meu currículo, né? Então, beleza. Tem um modelo esférico, já é conhecida a versão quântica. Daí, no minha tese de doutorado, e se colocar competição nessas interações? Daí você tem um comportamento, tá vendo? Aí você já muda, né? A simetria, ou seja, você já vai mudar o grupo. Daí... e se não fossem bósons, fossem férmions? Mas só férmions não faz sentido, então é melhor bósons e férmions. Aí entra a supersimetria. Você entendeu? Então, assim, os modelos vão puxando... Naturalmente vão aparecendo esses grupos. Vão aparecendo os grupos. Entendi. Não apareceu, por exemplo, para você em nenhum momento da sua pesquisa, ao longo da sua pesquisa, por exemplo, um Z4, que também é um grupo cíclico. Aí teria que ir para o lado, acho que complexo, né? Teria que pensar um Z3. Nos meus problemas em particular, não. Pode ser até que o Pedro, que deu o seminário ontem, né? Que ele é da parte de campos. A minha formação é na área de mecânica e estatística, né? Agora que, como eu trabalho com o Pedro, que eu estou entrando mais nesse aspecto de ver citações, sabe? A minha escola é de transições de fase, expoentes críticos, sabe? Né? Então, assim, ele deve ter trabalhado com mais coisas, assim, mas eu também não saberia te dizer com certeza. Tudo bem. Certo que, só para finalizar, assim, tem muitas pessoas físicos matemáticos mesmo, daí eu acho que eles vão, assim, para essa perspectiva que você perguntou, sabe? Eu lembro que quando eu estava na USP, que tem o Barata, o Marquette, não sei se você já ouviu falar deles, são físicos matemáticos, então eles sempre estão preocupados aí. Não, e se tiver essa simetria? Daí tem eles tentam encaixar a física dentro da matemática, sabe? Entendi. Interessante. Porque, assim, acho que você também... Eu usava fortemente as ferramentas do grupo de Lie compactos, né? Então, tinha que ser esses grupos, mas alguns resultados davam para generalizar para grupos pedindo menos coisa, enfim. Mas muito interessante. Obrigada, Paula. Eu vou abrir, então, para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? No chat não tem nada. Quem quiser falar, pode abrir o microfone. Riuit quer falar, Patrícia. Riuit, desculpa, para mim não consigo. Pode falar, Riuit. Oi, Patrícia. Eu estou vendo na tela da professora que a minha área está com a mãozinha levantada, mas eu não levantei, não. Isso aconteceu. Isso aconteceu na palestra. Tá.
Eu não sei por quê. Mas, aproveitando, então, eu queria fazer só uma observação, porque eu não sou especialista na área, né? Eu acho que o Josinei foi muito feliz em convidar o pessoal da física também, e a impressão que passa aqui quando a gente conversa a respeito desses assuntos, os assuntos interessantes estão exatamente onde um não entende o outro, né? Porque nos pontos onde um entende o outro, fica matematicamente bem estabelecido, fisicamente bem estabelecido, e a gente consegue conversar, né? Agora, nesses pontos onde não entende, parece a gente não se entende, parece que estão os pontos interessantes, né? E é uma questão realmente de insistir para um entender o outro. Tipo, a palestra da Elizabeth também mostra que tem muita interação entre física e matemática, a parte de simetria do espelho, ter dualidade. Então, eu também achei a palestra muito didática. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu acho que você caiu um pouquinho, né, Paula? Eu caí. Gente, mas olha, foi o final. Mas tá bom, porque a internet do celular, né? Então... Tá ótimo. Não, mas ele só estava falando como foi interessante colocar físicos num evento de matemática, porque quando a gente não entende, aí que é interessante, né? E abre espaço, né, para novas interações. Eu acho que o Josinei tem esse cuidado, não foi só nesse, né? O Pedro já participou uma vez no passado, depois, acho que no retrasado, no passado, ele convidou o Carlos, que é um outro amigo nosso aqui, né? E que trabalha com a gente também. Então, a gente também tenta sempre tentar colocar de uma maneira que seja um pouco mais intuitivo para vocês. Então, o que a gente percebe é que eu fiz engenharia também, então eu tenho um pouco de experiência na maneira da gente passar, né? Nós matemáticos, quando a gente expõe a teoria, é tudo formal, e a gente chega no resultado. Agora, os físicos, os engenheiros, eles usam atalhos, né? Você vai construindo a parte matemática formal e tem um certo ponto que tem uma parte de teoria física que está muito bem consolidado, aí vocês usam esse atalho para pular para outro ponto, né? E o que eu estava comentando com o pessoal é que acho que essa parte que é interessante, essa parte onde os físicos não conseguem conversar com os matemáticos, né? Que conversando um pouco mais, insistindo um pouco mais, podem surgir coisas muito interessantes. É só uma impressão que eu tenho, né? Nada concreto. Não. Mas parabéns pelo trabalho, gostei muito, concordo plenamente com a Patrícia, muito didático. Uhum. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Eu falo sempre só para finalizar e nunca finalizo, né? Mas esse ponto que você levantou, que esses pulos do gato que nós físicos damos, né? É mais ou menos isso. Em geral, tem alguns alunos que têm bastante interesse em matemática, então eles sempre vêm com perguntas assim, não, porque eu vi em tal livro, eles vão pesquisar, sabe? Não, porque eu vi em tal livro e tal, e o que você me fala sobre isso? Eu falo, olha, aceita e vai para frente. Entendeu? Mas um ponto aí que nós podemos assim, interagir mais, não é verdade? Sim. Mais alguma pergunta para a professora? Eu tinha levantado a mão, Patrícia. Para mim não aparece, não sei por quê. O Judite não levantou e aparece a mão dele levantada. Eu acho que ele realmente tenta clicar nessa mãozinha. Eu roubei do Josinei, porque o Josinei está do meu lado na tela da Paula, né? Deixa eu clicar no meu só para testar. Cliquei. Agora vou abaixar a mão. Eu roubei do Josinei mesmo, tá? Desculpa. Olha só. Bem, eu posso falar então, Patrícia? Sim. Acho que a minha internet também não está muito boa aqui. Se travar aí, vocês me
Tuca. Eu queria também, novamente, parabenizar a Fernanda pela palestra, pela exposição, a forma muito didática mesmo, como a Patrícia falou, parece que é tudo fácil, né? Parece que fica tudo fácil. E também parabenizar aí pela volta, né? Caiu a energia, caiu uma árvore, conseguiu voltar no escuro mesmo e continuou a palestra. Eu acho que se fosse eu, ninguém ia me achar mais. Mas você conseguiu voltar e ainda continuar e terminar de forma do mesmo nível, do mesmo jeito. Então, parabéns por isso daí. Muito obrigada. Bem, eu consegui aqui tirar algumas dúvidas que eu tinha da quebra de simetria. Eu acho que eu tirei minhas dúvidas, né? Por isso mesmo que eu vou te perguntar para eu entender saber se de fato eu entendi, né? Quando você fala de quebra de simetria, então, pelo que eu vi na sua exposição, pode haver, você tem um grupo, né, de simetria, que em geral é um grupo de Lie, no caso ali um grupo de Lie compacto, e pelo que eu entendi, uma das quebras é que você não tem mais o grupo, né, você perde esse grupo. Isso. E um outro caso, você teve a mudança do grupo, né? É isso mesmo? Foi. Então eu entendi perfeitamente. Por exemplo, no modelo de Heisenberg, você vai do SO3 para o SO2. Exato. Então, E no U1 você perde. Perfeito, então eu entendi. Tá, ficou claro agora. Bem, eu fiquei contente por ter entendido essa parte aí, porque tinha uma dúvida sobre o que era a quebra de simetria. Agora eu entendi bem melhor. Ficou mais intuitivo para mim, inclusive, né? Perfeito, muito interessante. Uma outra pergunta que eu tenho é que, nesse caso aí, houve a transição de fase no contexto quântico, não é mesmo? Do modelo esférico lá? Okay. Isso. A quebra espontânea, então é natural do próprio sistema, né? Essa quebra espontânea da simetria, ela só vai ocorrer mesmo no modelo quântico? Ou em um outro modelo não quântico pode acontecer isso? Ele acontece. Se tem a transição de fase, qualquer modelo que tenha transição de fase tem uma quebra espontânea de simetria. Entendi. Então, quer dizer que a quebra espontânea, o nome aí, para mim, eu estava entendendo que era assim, algo do próprio sistema, né, natural do sistema, e não uma força externa, né, que força a quebra da simetria. Inclusive, eu já aproveito para perguntar isso, né? Existe isso também? Ou seja, sistemas que têm quebra de simetria, mas é uma quebra forçada por alguma força externa. Existe esse caso também? Vocês estudam isso? Assim, deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta. Por exemplo, no sistema magnético, né, que tem a transição de fase, é com a temperatura. É um fator externo, né? Você vai lá, por exemplo, pega um ímã e aquece. Você está forçando Entendi. a quebra de simetria. Entendeu? Não que o sistema, por exemplo, um ímã, você deixa ele lá paradinho, fechadinho, né? Ele sempre vai estar lá naquele sistema, naquela fase, na fase ordenada, se ele for um material magnético, por exemplo. Entendi. Né? Então sempre assim, tem que ter uma influência externa. Na verdade, deixa eu pensar. Eu acho que eu ficaria um pouco insegura de afirmar para você sempre, sabe? Porque tem um negócio de transições de fase, essas que eu não comentei, né? Eu falei, a gente vai falar sobre transições de fase usuais, que tem parâmetro de ordem, tem as transições de fase topológicas. Então, eu não tenho muito domínio, tá, nesse tipo de transição. Então, eu realmente não sei se precisa de um fator externo. Até eu acho que tem um aluno aqui
nosso, o Guilherme, até o Heitor está por aí, que tem visto um pouco sobre transições de fase topológica, se eles quiserem fazer um comentário, se tem certeza ou não. Mas eu posso verificar isso e retornar para você. Então, eu ficaria um pouco insegura de falar que sempre precisa de um fator externo. Entendi. Ok, eu agradeceria. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, mais técnica agora, Fernanda. Quando você apresentou o modelo esférico, tinha várias coisas ali que eu achei interessante, que eu queria perguntar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou perguntar uma coisa mais simples. Tá. Você falou daqueles operadores SR e PR, né? Isso. Exatamente, esses operadores quânticos, né? Uhum. A gente sabe que, bem, eu posso estar falando bobagem, mas sim, pelo menos a teoria quântica de campos, ela, quando você tenta formalizar, você não consegue, né? Formalizar exatamente. Aí eu pergunto o seguinte, para os matemáticos, eles precisam estar com o pé no chão, que significa assim, saber qual espaço ele está trabalhando, né? Qual espaço ele está trabalhando. O espaço topológico, se é uma variedade diferenciável, se é um espaço de Banach, né? Se é um RN, se é um plano, se é uma superfície, ele precisa saber qual que é esse espaço aí, né? E nesse caso, quando você toma os operadores quânticos, pelo menos o que eu já ouvi falar, né, em trabalhos até de dissertação de mestrado do Sidney, que ele fez conosco aqui, com a orientação do Pedro, a gente entende que a quantização significa você, matematicamente falando, você integrar um espaço de Hilbert, né, um espaço de Hilbert, aonde os seus operadores são definidos, né, nesse espaço de Hilbert. Nesse caso aí, só para eu entender se é possível, tá certo, essa resposta. Nesse caso aí, esses operadores, SR e PR, eles estão definidos exatamente em qual espaço de Hilbert? Se é possível responder, certo, Fernanda? É só uma questão mais matemática mesmo. Eu fico um pouco na dúvida. Aí entra no fato, no ponto em que ele comentou anteriormente, né? Essas coisas que nós físicos nem paramos para pensar, né? Que essa é a maneira mais convencional de você obter uma versão quântica, né? Você colocar um termo cinético e daí, claro, o operador que vem aqui tem que ser canonicamente conjugado a seu outro operador e aí segue as regras de comutação. Mas no espaço de Hilbert, né, especificamente. Em qual espaço? Eu fico devendo essa. Tudo bem. É só umas questões mais técnicas, né? Claro. Mas eu achei muito interessante mesmo a palestra, gostei muito. E aquela questão sua que você pontou sobre aquela proposta inicial, né, do assunto que seria daqueles seus últimos trabalhos publicados, que eu achei super interessante, né, a questão da supersimetria. Ora, fica um convite para uma próxima, talvez, né, um próximo evento, vamos pensar aí, né, em 2022, que nós vamos estar fazendo de novo o evento. Talvez, né, quem sabe não possa continuar essa sua palestra e apresentar alguma coisa sobre a supersimetria no futuro. Com certeza. Inclusive, se vocês se interessarem, nem precisar esperar chegar o evento, se um dia quiserem marcar, eu preparo alguma coisa e apresento para vocês. Perfeitamente. Tá, muito obrigado e parabéns pela palestra. Muito obrigada. Pessoal, faltam só 5 minutos para a próxima palestra, então eu vou pedir para que todos abram o microfone e a câmera, se sentirem confortáveis, para agradecer a professora Paula Fernanda. Obrigada, Paula, mais uma vez, foi ótimo. Até a próxima, a Josinei falou 2022, né? Mas acho que pode ser 2021, né, Josinei?